Saudações a todos! Hoje vamos analisar o que disse Mandetta na CPI da Covid, o primeiro a prestar depoimento. Vamos lá! Primeiro, Mandetta afirmou que apresentaram a ele, em reunião no Palácio Planalto, uma proposta de decreto presidencial para alterar a bula da hidroxicloroquina a fim de que o medicamento pudesse ser receitado para tratar a Covid-19, uma acusação realmente muito firme do Mandetta. Ele diz o seguinte: nesse dia havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina contra o coronavírus, algo muito grave, já que é um remédio comprovadamente não funciona para a Covid-19, então algo a ser analisado pelos senadores mais adiante. Seguindo, Mandetta afirma ter impressão de que o governo perseguia imunidade de rebanho para vencer a pandemia. O que ele disse? Abre aspas. Mas era um entendimento assim: as pessoas vão contrair isso porque moram em favelas, porque estão aglomeradas, porque não tem esgoto, porque o brasileiro vai se contaminar e vai morrer só quem tem que morrer. Só está morrendo idoso e embarcaram nessa teoria, que mais ou menos demonstra o que a gente já sabia sobre o governo, essa tentativa de buscar a imunidade de rebanho, mesmo sem saber se isso resolveria. Hoje a gente sabe que não, devido às variantes do vírus, não se encontra essa imunidade de rebanho tão perseguida. Mas Mandetta diz que Ernesto Araújo e filho de Bolsonaro foram entraves para a negociação com a China. Ele disse, abre aspas, o bom diálogo com a China era mais que necessário, mas tinha muita dificuldade com o ministro das Relações Exteriores. O Eduardo Bolsonaro tinha rotas de colisão com a China através de tweets que geravam mal-estar. Fui a uma reunião com o presidente, assessores de comunicação e os filhos no palácio, e eles disseram que eu não poderia levar embaixador da China lá, tive que fazer uma reunião por telefone. Então, outra situação que prejudicou bastante o Brasil, essa birra diplomática com a China. Seguindo, Bolsonaro tinha um assessoramento paralelo em ações na pandemia, afirma Mandetta, uma coisa também que já era um tanto quanto imaginada. Ele disse: me lembro do presidente sempre questionar a questão ligada à cloroquina como válvula de tratamento precoce, embora sem eficiência comprovada. Falava também do confinamento vertical, afirmou, e disse, ele tinha um assessoramento paralelo. É aquela questão, Bolsonaro, ele até escutava o que o Mandetta dizia, mas, segundo o próprio Mandetta, 2, 3 dias depois ele mudava completamente de ideia, já que era pessimamente assessorado por pessoas que não tinham absolutamente nenhuma conexão com o estudo científico ou com conhecimento na área. Seguindo, Mandetta afirma que isolamento era adequado e confirma discordância com Bolsonaro. Vamos lá, ele diz o seguinte: era muito constrangedor para um ministro da Saúde explicar que o ministro da Saúde estava indo por um caminho e o presidente para outro. Algo também que ficou bastante claro durante os depoimentos de um e outro ao longo do momento em que Mandetta esteve à frente do Ministério da Saúde no período da pandemia. Vamos lá, tem mais. Mandetta entregou à CPI carta dele a Bolsonaro com previsões e alertas sobre a pandemia. Foi um documento obtido pela Folha e com a data de 28 de março do ano passado. Mandetta recomenda expressamente ao presidente que reveja o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde. Segundo ele, abre aspas, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à população. E, para fechar, Mandetta rebateu fala de Paulo Guedes sobre vacina e diz que o ministro da Economia é homem pequeno e desonesto intelectualmente. Isso porque existe uma declaração por parte do Paulo Guedes, que foi levantada pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, sobre uma fala em que ele acusava o Mandetta de sair com 5 bilhões de reais no bolso e que esse dinheiro deveria ter sido aplicado em vacinas, e isso não foi feito. Então isso gerou
esse rebate do Mandetta sobre o que o Paulo Guedes disse. Bem, foi o primeiro dia de depoimentos. O Mandetta disse mais ou menos o que se imaginava que se iria dizer, mas acho que o de mais importante é essa questão de que o governo tentou modificar a bula da hidroxicloroquina para incluir nela o combate à Covid, mesmo sem ter nenhuma comprovação científica, e até a altura já existia estudos que diziam que a cloroquina não funcionava e ainda podia ter algum problema no que diz respeito a sintomas adversos, a outros problemas. É isso, vamos ficar de olho. Amanhã tem mais depoimentos. O Nelson Teich deveria ter falado hoje, mas acabou ficando realmente somente para amanhã, até porque o depoimento do próprio Mandetta começou um pouquinho atrasado e demorou bastante. E também temos a notícia de que o Pazuello, que até semana passada estava andando no shopping sem máscara, agora disse que entrou em contato com algumas pessoas com Covid, mesmo ele já tendo pego, e que não pode comparecer. Ao que parece, o depoimento dele vai ser adiado para daqui a 2 semanas. Um abraço a todos e fiquem de olho no canal para maiores novidades.